Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hora Suave e hoje nós vamos falar sobre um videogame muito querido, porém pouco lembrado, que completou 20 anos essa semana. O Nintendo GameCube foi lançado em 14 de setembro de 2001 no Japão, pouco tempo depois nos Estados Unidos, e ficou marcado como o último entre os três principais concorrentes daquela geração, que era o primeiro Xbox e o PlayStation 2, que até hoje é o videogame mais vendido de todos os tempos. Mas a verdade é que o GameCube ele é um excelente console, que teve muitos bons jogos e por conta desses 20 anos, eu trouxe aqui os 5 melhores jogos, obviamente, na minha opinião, deste querido console. Porque, querendo ou não, durante um bom período de tempo, esta caixinha aqui, este pequeno cubo, que um dia foi roxo, gente, já tá desbotado, você vê a cor original dele aqui, ó, compara, ó que coisa louca. Ele carregou todos os meus sonhos e felicidades. Porque é uma frase que pode ser muito feliz ou muito triste, dependendo do conceito que você encara ela. Mas a verdade é que muitos dos bons jogos dela não viram a luz do dia porque muitos eram exclusivos. A Nintendo vinha do Nintendo 64, que não foi um videogame tão bem aceito, mas ela ainda tinha alguns contratos de exclusividade. E poucas pessoas lembram, mas o GameCube teve muitos exclusivos da própria Nintendo que foram muito bons. Então eu separei aqui 5 joguinhos que eu gosto muito do GameCube e que talvez, se você não conheça, seja a hora de conhecer. O primeiro dessa lista aqui de 5 jogos é Mario Kart Double Dash. Sim, a versão de Mario Kart do Nintendo GameCube, que pra mim é o melhor Mario Kart, só foi superado agora no Nintendo Switch com essa versão atual, que compila um pouco de tudo, cara, era muito legal. Olha aqui que belezinha, isso daqui era um mini DVD na época, olha que coisa bonitinha. Ele pra mim tinha tudo que um jogo precisava pra ser bom, ele melhorava muita coisa do Nintendo 64, ele era muito melhor que o do Super Nintendo, eu acho que o Super Nintendo é muito mais nostalgia do que efetivamente um bom jogo. E as versões seguintes, tanto a do Wii quanto do Wii U, eles demoraram um pouco a pegar a manha, o que aqui ele já tinha pego, que era o controle, né? Depois vieram a questão de movimento e tal, que acabou sendo um diferencial, mas o Double Dash você joga com 2 personagens, foi o primeiro a estipular a questão de peso, a questão dos itens especiais, e isso pra mim fez muita diferença em considerar ele um bom jogo, não só de Mario, mas de corrida também, é um bom jogo de corrida e muito divertido. Se você não jogou, procure Mario Kart Double Dash. Quarto na nossa listinha, Super Smash Bros. Melee. Tem gente que vai querer me apedrejar por colocar esse jogo em quarto. Deveria estar em primeiraço. Pra muita gente é o melhor Super Smash de todos os tempos. Ele é uma clara evolução do Super Smash Bros. De Nintendo 64, mas ele não é o melhor porque tudo que veio depois realmente foi superior a ele. Mas o que o Super Smash Bros. Fez foi pegar um jogo despretensioso de luta do 64 e transformar no que ele é hoje. Hoje o Super Smash é um título aguardado. Talvez um dos títulos mais aguardados de qualquer console da Nintendo. E tudo isso nasce aqui, nesse mundo do Super Smash Bros. Melee, que adiciona muito mais personagens do que já tinha no 64, de franquias que a Nintendo até já não desenvolve tanto, mas que viram personagens muito interessantes aqui. Então isso aqui foi a Nintendo meio que numa carta de amor às suas franquias e botando elas pra sair na porrada, que é o que nós gostamos. Então, quarto lugar para Super Smash Bros. Melee. Em terceiro lugar, eu sei que eu também vou ser ofendido, é o único daqui que eu não lembro onde está a minha edição física, o que significa que eu emprestei para alguém ou eu perdi. Eu tô falando de The Legend of Zelda Wind Waker. Na época, esse jogo foi 8 ou 80. Ou você amava o Wind Waker ou você odiava. E isso foi muito porque ele vem com esse gráfico mais cartunesco depois de 2 jogos mais realistas, que era Ocarina of Time e Majora's Mask. E eu entendo porque eu não gostei do jogo a princípio por conta disso. Eu queria mais daquele mundo de Ocarina of Time, é o meu Zelda favorito até hoje. Mas quando você passa essa birra e você começa a jogar o Wind Waker, você percebe quanto esse jogo é bem feito, quanto ele é bonito, o quanto ele é inovador para a época e entrega uma história muito rica, tendo a coragem de se desprender do que estava sendo feito em Ocarina e Majora's, deixando ele para ser desenvolvido mais em Twilight Princess, que acaba saindo também para GameCube, mas é tomado mais como um título de Wii. O Wind Waker fica nesse terceiro lugar, como eu falei, pode parecer pouco, mas tem muito jogo bom nesse GameCube, é que as pessoas não tiveram tanto acesso a isso. Em segundo lugar, esse aqui ele é desconhecido mesmo para quem tinha um GameCube. Eu tô falando de Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Todo mundo gosta de comparar Silent Hill com Resident Evil, embora para mim sejam 2 jogos completamente diferentes. O Resident Evil tem uma pegada muito mais na ação e o Silent Hill no terror psicológico. Se houvesse um jogo para competir com o Silent Hill nessa época, pode ter certeza que era Eternal Darkness, cara. Ele é bem numa pegada Lovecraftiana, como hoje tá muito na moda, só que, gente, isso aqui é um dos jogos de lançamento do GameCube, ou seja, 20 anos atrás ele já tava nessa pegada Lovecraftiana que veio uns
5, 6 anos atrás, com tudo pra cá, e ele faz isso muito bem. É um jogo que te engana, é um jogo que te faz ficar aflito enquanto você joga. Ele não é tanto de ação, não é tanto de combate, ele é muito mais de estratégia de sobrevivência, com esse terror psicológico a toda na sua mente. E ele trabalha uma questão muito legal de você escolher o poder que te dá vantagem, desvantagem. Óbvio, eu tô falando de um jogo de 20 anos atrás, e de terror. Então, essa geração teve jogos bons de terror. Teve Silent Hill 3, teve Silent Hill 2, teve Silent Hill 4, que muita gente não gosta, mas também é bom. E quando eu vejo a lista de melhores da geração de terror, geralmente Eternal Darkness não tá porque poucas pessoas jogaram. E infelizmente a desenvolvedora dele faliu e nenhuma grande empresa pegou pra fazer um remake ou pra lançar uma continuação. Então ele é meio que uma joia perdida no tempo. Se você tiver acesso a um GameCube, ou sei lá, acho que não tem no Virtual Console da Nintendo, busque jogar porque ele é um dos melhores jogos de terror já feitos. E chegando para o nosso primeiro lugar com tudo e com merecimento, esse realmente é um jogo que venceu qualquer clubismo meu que eu tenho com Zelda ou com qualquer outro jogo da Nintendo. Metroid Prime. Cara, esse jogo ele é bom em tudo que ele se propõe. E aqui a Nintendo teve uma coragem muito grande de reinventar o jogo, porque ele vira um FPS de exploração. Como poucos tinham na época, talvez tenha sido o primeiro, eu não posso afirmar com certeza, mas foi um dos poucos. E a verdade é que eu fiquei muito impressionado porque na época esse jogo foi o primeiro que eu vi nas revistas de videogame. Sim, crianças, nós acompanhávamos notícias por revistas e não pela internet. Que ganhou 10 em tudo. Ele foi platinar todas as notas a qual ele foi dado. E eu só fui jogar esse jogo já muito mais velho, eu já nem tinha mais GameCube, fui jogar na casa de um amigo. E assim, 10, 15 anos depois, e eu fiquei impressionado como, se esse jogo é de 2002, eu fui jogar em 2007, 2017, a matemática não é o meu forte, ele continuou bonito. Se eu jogar hoje, ele continua muito bonito. Ele te instiga a jogar, ele é um jogo desafiador, e ele de fato é uma reinvenção como a Nintendo poucas vezes fez em outras franquias que não fossem Mario ou Zelda. Então Metroid ganhou muito, ele virou um jogo AAA pro grande público dessa geração, graças a Metroid Prime. Teve uma trilogia fantástica, que foi concluída acho que no Wii, o terceiro jogo, o segundo saiu pra GameCube ainda. E assim, o Metroid Prime, ele é o grande campeão do GameCube, ele simboliza tudo que o videogame poderia ter sido, sabe, se não fossem os inúmeros entraves de tecnologia, de alcance, de cabeça dura da Nintendo, e acaba que ele é um jogo muito marcante. Esses são os 5 melhores jogos de GameCube, na minha opinião, desses 20 anos desse cubo maravilhoso. Deixe aí nos comentários que outro jogo você colocaria, o que você discorda, o que você acha. Não se esqueça que a gente tem vídeo aqui quase todo dia. Compartilhe com seus amigos, assine o canal, ative o sininho e até a próxima.